Meus amados e queridos irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos de volta para mais uma aula abençoada de Escola Bíblica Complementar. Esta aula que tem um compromisso com a poderosa, inerrante e infalível Palavra de Deus. Todas as semanas nós gravamos então um vídeo sobre a lição de adultos publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Todos os nossos vídeos são gravados em 10 tópicos que podem te ajudar a complementarizar o seu estudo ou a sua aula. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, que é importante, ou dislike se você não achar interessante o vídeo, e compartilhe este vídeo com as pessoas que você conhece, também é muito interessante, e também deixe o seu comentário aí no vídeo, que é muito importante, a cidade de onde você está assistindo, ok? Muito bem, eu sou o pastor Walter Pereira e, como disse, toda semana nós gravamos a nossa lição aqui em 10 tópicos. Eu quero aproveitar também e cumprimentar algumas plataformas que retransmitem, seja o nosso áudio ou o nosso vídeo. Quero começar pelo portal da nossa igreja, o portal oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Alagoas, o AD Alagoas, que toda semana, por volta da quinta-feira, já disponibiliza o nosso vídeo para você, integrantes da Comadal e outros irmãos que acessam as páginas da nossa igreja aqui, possam assistir. Quero também estender aqui o meu cumprimento aos queridos irmãos que nos ouvem pela rádio Farol FM 90.1, aqui de Maceió, que todas as quartas-feiras, aí na pessoa do pastor Adriano Oliveira, reproduzem este áudio do nosso vídeo para os irmãos que nos ouvem pelo rádio. Deus abençoe a todos. Também cumprimentar os irmãos que ouvem a Rádio Web Capital, aqui de Maceió, que também transmite, todos os dias eles transmitem a nossa aula, para os irmãos assistirem na segunda, na terça, na quarta, o dia que lhe for conveniente. E também os irmãos que retransmitem o nosso áudio na Rádio Web Gênesis, aqui também de Maceió, que tem uma audiência muito boa, e os irmãos têm transmitido, têm nos solicitado para que o áudio da nossa aula possa ser reproduzido e mandado por essas plataformas aí, da informática e tudo mais, das mídias. Então, Deus abençoe a todos poderosamente. Nossa alegria é poder edificar a vida dos irmãos. Ok, meus queridos? Então, nós estamos estudando nesse trimestre, como os irmãos já vêm acompanhando, a lição Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos, até a volta de Cristo. E algumas coisas já foram tratadas nesse trimestre. Se você quiser assistir esses vídeos, vai ali na playlist do nosso canal e você vai assistir todos esses comentários. A lição número 1 tratou sobre a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. Lição número 2, missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Lição número 3, missões transculturais no Antigo Testamento. A número 4, missões transculturais no Novo Testamento. Lição número 5, uma perspectiva pentecostal de missões, que foi a nossa lição passada. E agora a lição número 6, orando, contribuindo e fazendo missões. Esse é o título da lição que nós vamos estudar. Lição número 6 para 5 de novembro de 2023. Orando, contribuindo e fazendo missões. Quando eu vi esse título, eu lembrei daquela frase muito interessante e muito falada, ao longo aí das décadas, que missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos daqueles que contribuem. Nessa lição nós vamos aprender que não só faz missão aquele que vai lá para o outro país e tudo mais, mas o irmão que contribui efetivamente para missões está fazendo missões também. E aquele que não pode contribuir, nem pode ir, mas pode orar, está também dando a sua colaboração. O nosso textuário nos diz assim: depois disso,
ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Este texto está no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 8, e consta ali da chamada do profeta Isaías. A verdade prática nos diz: nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. Ok, a nossa leitura bíblica em classe é uma leitura pequena, se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 18 a 20, que nos diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ok, meus irmãos, nossa lição ela consta de uma introdução, que eu sempre falo, que dá uma visão panorâmica geral da nossa lição. O tópico 1 vai tratar sobre orando pela causa de missões, e aí nós temos como subtópico a importância da oração na obra missionária. Subtópico número 2, interceder. Subtópico número 3, despertar a igreja local para a obra missionária. Aí nós temos o tópico 2, que vai falar sobre contribuindo para missões. Subtópico 1, o sustento dos missionários. Subtópico 2, contribuir para missões é juntar tesouro no céu. Subtópico número 3, contribuir para missões é um privilégio. E aí nós temos o terceiro tópico, que é a chamada para ir. Subtópico número 1, Deus quer usar cada crente. Subtópico número 2, a chamada missionária. Subtópico número 3, caráter e testemunho na obra missionária. Subtópico número 4, o perfil do vocacionado. E aí, por fim, uma conclusão. A lição de mestre, para aqueles que estudam, essa lição da capa dura é uma das lições de mestre, né? E aqui nós temos sinopses dos tópicos, auxílio da vida cristã, que são auxílio missiológico, tudo isso aí para melhorar a nossa didática no ensino, melhorar o nosso volume de conhecimento. Muito bem. Então, meus queridos, nós queremos agora fornecer para os irmãos, que essa é a grande expectativa dos irmãos, os 10 tópicos para poder você dar uma aula dentro desta lição. Bom, nós temos aqui um título que nos remete a 3 assuntos, porque nós temos orando, orar por missões, tudo mais, é um assunto. Depois nós temos contribuindo, é outro assunto, contribuindo para missões, obviamente. E fazendo missões, que é aquele que vai realizar a obra. Muito bem, eu dediquei aqui uns 4 tópicos sobre a oração, depois uns 3, mais 4 sobre a contribuição e 2 sobre o fazer missões. Ok, meus irmãos? Então, nós vamos estar passando para vocês aqui os 4 tópicos. Você que está ouvindo no rádio tem que ser rápido na hora de anotar. Mas quem está nos assistindo aí pelo YouTube, você pode parar o vídeo e anotar. E aqui mais uma recomendação para os irmãos. Os irmãos que recebem o vídeo, porque alguém encaminha para você, é muito importante para o canal, porque isso fortalece o canal, que você vá direto ao YouTube e procure o nosso canal e se inscreva no canal. Se você tiver alguma dificuldade, procure alguém, o seu filho, o seu neto, e ele vai lhe orientar nesse sentido. Você se inscreve e você não fica dependendo que eu remeta para você o vídeo. Você vai receber toda segunda-feira, a partir das 7 horas, os nossos vídeos. Ok? Então, irmãos, título da nossa lição: orando, contribuindo e fazendo missões. O primeiro tópico que eu anotei aqui, que serve para a sua aula, para a discussão e para o seu estudo, é orando para Deus mostrar os missionários.
Ora, a obra missionária é uma obra muitíssimo importante. E aqui a nossa abordagem maior, quando nós falamos aqui da obra missionária, nós estamos falando da obra transcultural. É aquele missionário que vai para outro país, não é, pregar o evangelho, ou que ele vai para uma outra cultura. Né? Então, por isso nós chamamos transcultural, missão transcultural ou missões transculturais, porque elas vão além da nossa cultura, além da cultura do missionário. Então, meus queridos, eu sempre digo que um missionário que vai para outros países, ele não é só um missionário, ele ali representa a igreja que o enviou, representa o seu pastor que o enviou e representa a sua nação. Esse homem é um diplomata naquele país, né? Ele vai ser pastor naquele país e é um diplomata, um representante do nosso Brasil, um representante, se ele for da Assembleia de Deus, um representante das Assembleias de Deus no Brasil, um representante de um Estado. Né? Então, é algo muito importante. Para tanto, nós precisamos orar para Deus mostrar os missionários a serem enviados. Precisamos ter muito cuidado, porque tem gente que diz que teve um sonho, aí pede para poder ser missionário. Né? Mas, graças a Deus, aqui no nosso estado nós temos um pastor que tem visão de Deus, que ora e tudo mais, e claro que não vai mandar alguém simplesmente porque alguém disse que teve um sonho, porque alguém desejou, porque alguém disse que tem uma chamada. Essa chamada, esse sonho, esse desejo precisam ser confirmados no coração do nosso líder, porque para nós é importante que vá para a obra missionária alguém que tenha realmente essa chamada, senão vai ser um fiasco, vai ser uma decepção. Então, meus queridos, é importante que a gente ore. Veja bem que, na verdade prática, aqui o profeta Isaías vai dizer, depois disso, aliás, verdade prática, nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. Então, eu digo sempre aqui que a gente não faz na obra de Deus o que a gente quer fazer. A gente faz na obra de Deus o que foi chamado para fazer. Cada um fique na vocação que foi chamado. Alguns foram chamados para ser pastores, sejam pastores. Alguns foram chamados para ser profetas, sejam profetas. Outros foram chamados para ser evangelista, sejam evangelista. Outros foram chamados para ser diáconos, sejam um diácono. E outros foram chamados para ser missionários, sejam um missionário. Agora, seja quando você tiver uma chamada genuína. Então, nós precisamos orar. O terceiro tópico e subtópico 2, eu quero aqui ler algo para os irmãos que é importante. Terceiro tópico e o subtópico 2, que vai dizer assim: nas Escrituras vemos que Deus chama pessoas para uma grande obra, né? E nós vemos a chamada do profeta Isaías, chamada do profeta Jeremias, né, do Jonas e etc. Essas pessoas receberam um chamado de Deus, né, para esta obra. E, meus queridos, nós que vamos enviar um missionário, precisamos orar para que Deus nos mostre, nos dê a orientação. Eu reservei aqui o capítulo 13 de Atos, e o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo, que é o apóstolo Paulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, olha, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, quem mostra os missionários é o Espírito Santo. Nós temos que andar na direção do Espírito Santo. Ser missionário não é política, ser missionário não é apadrinhamento, ser missionário não é para quem quer ir. Né? Ser missionário é para quem tem uma chamada de Deus e para aqueles que Deus mostra. Quando tem uma chamada, obviamente que Deus vai mostrar.
Então, o primeiro tópico que eu quero deixar aqui claro para os irmãos é que a igreja precisa orar, o pastor precisa orar para Deus mostrar quem são os missionários. Em segundo lugar, orando para Deus cuidar dos missionários. Tópico 1 e subtópico 1. Veja só, a importância da oração na obra missionária. Embora considerado um gigante na fé, o apóstolo Paulo não dispensava as orações das igrejas, pois possuía um profundo senso de necessidade dessa disciplina espiritual. Para o apóstolo Paulo, a oração é uma disciplina interligada à obra missionária. Você pode conferir aí Efésios, capítulo 6, versículos 18 a 20. Então, a importância da oração para que o Senhor cuide dos missionários. Paulo era um grande missionário. E nós temos missionários, irmãos, que estão... O estado de Alagoas hoje tem missionário em Portugal, nós temos missionário na Espanha, temos missionário em Honduras, missionário no Uruguai, missionário na Argentina, espalhados aí pelo mundo, esses homens de Deus. E nós precisamos orar para que Deus cuide deles. A igreja já cuida, contribuindo, mandando suas ofertas, tratando muito bem os nossos missionários, mas nós precisamos orar para Deus cuidar desses missionários. Sabe por quê, irmãos? Esses missionários, eles estão em outro país. Lá é outra cultura, é outra culinária, muitas vezes uma comida que eles não estão acostumados a comer, outros costumes, outras tradições. Eles veem a bandeira do Brasil. Eu me lembro de um testemunho de um missionário nosso que estava, se não me engano, na Argentina, e um dia o filhinho viu a bandeira do Brasil assim hasteada e começou a chorar com saudade do Brasil. Então aqui nós temos os nossos costumes, a nossa comida, as nossas tradições, a igreja que a gente congrega, já com a sua liturgia, toda pronta, que a gente foi criado nela. Daqui a pouco esse missionário está em outro país. Então é muito difícil. Eles precisam muito, irmãos, não só da nossa contribuição, mas eles precisam deste apoio moral, desta oração, para que Deus cuide deles lá nas terras distantes. Muito bem. Terceiro lugar, orando para Deus capacitar os missionários. Olha o texto áureo aqui que conta a história do profeta Isaías. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. O versículo aqui está isolado, mas a gente tem que analisar à luz do contexto. Os irmãos vejam que o profeta Isaías diz que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito enchia o templo e os serafins voavam por sobre ele, e com duas asas cobriam o rosto, com duas asas cobriam os pés, e com duas eles voavam, e eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E quando Isaías viu esta grande visão, claro que quando você contempla a glória de Deus, você vê a sua falibilidade, você vê a sua pobreza, você vê a sua incompetência, você vê o seu pecado, você vê tudo. O encontro do homem, pobre e pecador, com a glória de Deus é para mostrar tudo que ele tem de ruim. E aí o profeta Isaías, quando se encontrou com a glória de Deus, ele disse: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Ele pensou: eu vou morrer. Mas aí o Senhor deu uma ordem, o anjo pegou uma brasa com tenaz, e tocou os seus lábios, purificou o seu pecado, e ele se sentiu agora capacitado pelo Senhor. É muito importante isso, ele foi capacitado pelo Senhor. E aí quando a voz brada, que é o que está aqui no texto áureo, a quem enviarei e quem há de ir por nós? O profeta bradou, capacitado pelo Senhor, ele disse: eis-me aqui,
envia-me a mim. Então, urge que nós oremos pelos missionários para que Deus os capacite, porque eles estão na missão transcultural. O missionário precisa de capacitação para abordar alguém em outra cultura, ele precisa de estratégias de trabalho, né? Ele precisa muitas vezes se moldar, né, a algumas coisas da cultura, não aquilo que contraria a Bíblia, claro, mas ele vai ter que muitas vezes se adequar ao lugar para que ele possa ganhar aquelas pessoas para o Senhor. O versículo 19 tem aqui um pedido do apóstolo Paulo, que ele roga à igreja que ore por ele, para que lhe seja dada no abrir da sua boca a palavra com confiança. O que é isso? Paulo rogava à igreja que orasse por ele para que Deus o capacitasse a ter uma palavra, né, com confiança, uma palavra com ousadia, uma palavra precisa e correspondente às necessidades daqueles que lhe ouviam. Então, meus irmãos, primeiro, orando para Deus mostrar os missionários. Segundo lugar, orando para Deus cuidar dos missionários. Terceiro, orando para Deus capacitar os missionários. E agora, em quarto lugar, orando para Deus abrir as portas para o Evangelho. É uma outra coisa, não é? O missionário ser cuidado é uma coisa, Deus mostrar quem são os missionários é outra coisa, Deus capacitar os missionários é outra coisa. Agora, Deus abrir as portas naquela nação, naquele país, naquela cultura, é que é a grande questão, mas que isso também cabe a nós orar para que Deus abra as portas. Vamos ver o tópico 1 e o subtópico 2, onde diz assim: devemos orar para que as portas do Evangelho sejam abertas. Olha aí, irmãos. Orar para que os corações das pessoas se abram à mensagem de salvação. E mais embaixo nós temos que o ministério dos missionários seja aceito pelos povos. O que é isso? Uma porta aberta. E só Deus pode abrir a porta. Muitas vezes o missionário está num lugar tão difícil. Assim, bem sucintamente, irmãos, eu conheci um pastor que ele fazia um trabalho numa cidade de Minas Gerais, e ele sofreu muito. Esse pastor, ele era do Paraná, e ele veio evangelizar essa cidade, e o líder da igreja, né, daquela cidade começou a jogar os fiéis contra o pastor, contra os crentes, né, e foi uma luta. Ele ia pregar na praça, e ele me contou que chegava em casa, só o violão dele, parece que quebraram 2 ou 3 na praça, cuspiam nele, a roupa chegava toda dura em casa de cuspida, e ele, um dia, não aguentando mais, ele dobrou o joelho. Ele me contou isso em Belo Horizonte. Ele dobrou o joelho, acho que umas 8 horas da noite, e ele disse que quando foi umas 2 da madrugada, de oração ininterrupta com a esposa, né, o Senhor apareceu a ele no quarto. O quarto ficou todo claro, e Deus falou com ele e disse: a partir de hoje, eu vou lhe usar com sinais e maravilhas. E aqui eu estou contando de forma sintética, mas Deus começou a trabalhar na vida daquele homem de forma extraordinária, a ponto de Deus salvar dezenas e centenas de pessoas naquela cidade. Então Deus abriu a porta. Nós vamos à evangelização, nós vamos à pregação, né? Mas nós carecemos que Deus abra as portas. Então, uma oração, se você quer orar pelos missionários, ore, né, para que Deus cuide desses missionários, que Deus capacite esses missionários e que Deus abra as portas para o Evangelho. Paulo rogava à igreja que orasse por ele, para que Deus abrisse portas, né, para a evangelização. Muito bem. Quinto lugar, irmãos, chegamos ao meio, né, do nosso comentário. Eu vou começar a falar então da contribuição. Nós já falamos aqui da oração, 4 pontos interessantes que cabem uma discussão muito boa na sala de aula. Discussão, quando eu digo, é um debate sadio, né? E aqui nós temos 4 pontos sobre a oração. E agora, em quinto lugar, nós vamos falar sobre contribuindo para a missão como semeadura. Então, meus amados irmãos, contribuir para a missão é você semear. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 9, ali, ele vai dizer:
aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Aquele que semeia em abundância também ceifará. Contribuir para missões é nós semearmos. Como toda atitude boa ou ruim que você cometa, né? Todas as nossas atitudes nesta vida, meus irmãos, é uma semeadura. Alguém diz que se nós tivéssemos essa consciência plena de que tudo que nós fazemos, todas as nossas ações, elas são semeadura, a gente escolheria melhor as sementes que estamos lançando, porque a semente que você lançar é o que você vai colher. Então, muito cuidado com as sementes que você está lançando. Agora, contribuir para a obra missionária é também, claro, uma semeadura. Nós vamos ver aqui no tópico 2 e subtópico 2, que diz assim: contribuir para missões é juntar tesouro no céu. Então você semeia na terra e vai colher, claro, no céu. Em Mateus 6,20, lemos assim: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Esse versículo revela um contexto de quem domina o coração do ser humano. O tesouro do céu, Deus, ou o tesouro da terra, Mamon. Nesse sentido, podemos afirmar que quem financia a obra missionária está juntando tesouro no céu, pois sua atitude faz com que resultados extraordinários sejam reconhecidos na eternidade. Meus amados irmãos, eu digo sempre na igreja, vai acontecer um dia que nós vamos abrir os olhos e nós vamos pensar que estamos acordando. E eu creio que alguém vai nos informar lá na eternidade que nós morremos, não é? E eu digo sempre que tudo que você vai encontrar lá foi aquilo que você fez para o reino de Deus. Esses óculos não vão estar, esta gravata não vai estar, minha camisa não vai estar, meu carro não vai estar, minha casa não vai estar, minha aliança não vai estar, né? Só vai estar lá do outro lado aquilo que eu fiz para o reino de Deus. Então, irmãos, contribua com missões, não dê para a obra missionária gorjeta. Tem pessoas que contribuem para a obra missionária com a mesma oferta que ele dá no sinal de trânsito para o menino limpar o para-brisa do carro dele. Eu creio que nós precisamos, dentro da nossa possibilidade, proporcionalmente à nossa prosperidade, irmãos, a gente contribuir para a obra de Deus como quem está contribuindo para algo sério. Eu, há pouco tempo, ouvi dizer de uma pesquisa que me deixou triste. Alguém disse que nós gastamos muito mais com bala e chiclete do que com a obra missionária. Eu fiquei realmente triste. Então, meus irmãos, que a gente faça um esforço. Obviamente que existem pessoas que dão a oferta da viúva, mas veja que a oferta da viúva era todo o seu sustento. Então, não era uma oferta grande, mas era uma oferta significativa. Então, que a sua oferta seja significativa. Não espere chegar no culto e o irmão vem com a salva, no nosso caso da Assembleia de Deus, e você ficar procurando na carteira o que vai dar. Eu tenho orientado que a sua oferta você leva pronta de casa, tanto a sua oferta como a oferta missionária. Eu já tenho no meu coração o valor que eu dou todo mês de oferta missionária e tento não estar ainda à altura, tá, irmão? Estou confessando aqui, mas eu estou tentando melhorar a cada dia para que a minha oferta seja proporcional à prosperidade que Deus me deu. Porque se essa oferta não for proporcional à prosperidade que Deus me deu, ele não recebe também esta oferta. Deus não recebe resto, Deus não recebe aquilo que não é significativo para nós, ele recebe aquilo que nós entregamos para ele, mas é um sacrifício de louvor a Deus, um sacrifício de algo significativo para nós. Então, contribuindo para missões como semeadura. Sexto lugar, contribuindo como um privilégio. Tópico 2 e subtópico 3. Contribuir para missões é um privilégio. Olha só, irmãos, não há privilégio maior
do que saber que por meio de nossa cooperação financeira, Bíblias estão chegando a lugares que nunca ouviram falar do Evangelho. Vidas estão sendo alcançadas na África, na Europa, no outro lado do mundo. Participar dessa cooperação é um privilégio espiritual. Meus irmãos, eu tenho dito muito à igreja: contribuir, seja para a obra missionária ou para a manutenção da casa do Senhor, é um privilégio. Contribuir é receber de Deus a oportunidade para ser abençoado. Eu quero contar um fato aqui para os irmãos, não é jogando confete para entrar embaixo, mas como foi para mim um aprendizado, e o meu dever como professor, como mestre, é ensinar isso para você. Eu fui para uma grande reunião, não é? E era uma reunião, posso mencionar aqui, uma reunião dos Gideões Internacionais. Fui convidado como pastor para estar presente lá uma noite muito honrosa, uma noite com palestras maravilhosas. E, num dado momento, não é, eles projetaram a meta de oferta para aquela noite, que era uma meta alta, se eu não me engano, 400 e poucos mil reais, e aquilo seria convertido, como sempre eles fazem, em Novos Testamentos. Aí a pessoa que estava anunciando, ele disse assim: agora os pastores que estão aqui, que foram convidados, né, eles estão dispensados de ofertar. Eu, no meu coração, automaticamente, eu não quero ser dispensado, né? Aí falei: não, eu não quero nem saber, eu vou contribuir. Eu vou contribuir porque isso é um privilégio, isso é uma oportunidade para ser abençoado. Ofertar, contribuir, é você esvaziar o seu presente para encher o seu futuro, né? Eu vou ficar de fora de um negócio desse, mas parece que o Espírito Santo tocou no coração e ele disse assim: mas quem quiser contribuir, pode contribuir. E naquela noite eu pude participar. Então veja bem, irmãos, você está em um culto e alguém diz que você está dispensado de ofertar e você fica alegre, é porque você não entendeu coisíssima nenhuma, né? O verdadeiro cristão, ele faz questão. Não vá ao culto sem levar a sua oferta. Leve sua oferta, nem que seja uma moeda, mas leve, que é para você não oferecer um culto manco para Deus. E nós aqui em Alagoas temos o domingo específico do culto de missões. Cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada senhor, cada senhora deve levar a sua oferta. E os obreiros nem se fala, né? Fica imoral a igreja contribuir e o obreiro não contribuir. Então, todos nós, começando pelos obreiros, que são os cabeças, são a fonte de inspiração aí para a igreja, e aí todo mundo ofertando para a obra de Deus. Quando você faz isso e você ensina isso, você está ensinando as pessoas a serem abençoadas. Eu não tenho nenhum medo. Eu recebo críticas nos meus vídeos, às vezes porque falo em dinheiro. Já teve gente que diz que eu falo muito em dinheiro. Falo e vou continuar falando, porque eu quero que você seja abençoado. Agora, quem não crê, quem não quiser e quiser ficar fora da bênção, o problema é seu, né? Eu não tenho nada a ver com isso, mas estou aqui ensinando. Então, contribuindo como um privilégio. 7º lugar, contribuindo como um ministério missionário. É justamente, irmãos, o que nós estamos vendo aqui na lição, que você, muitas vezes, não vai à missão. Não é todo mundo que é missionário transcultural que vai para outras culturas, não é? Mas você pode orar e você pode contribuir. Quem não foi, mas está orando e é o que ele pode fazer, ele está cumprindo um ministério missionário, obviamente, porque se não tiver essa base de sustentação, como é que o missionário vai se manter lá no exterior, num país estranho? Ele precisa ser cuidado aqui pela igreja, né? E quando você contribui também, eu dizia muito quando eu morava em Minas Gerais, eu dizia assim: eu sonho com o dia que Deus vai levantar homens e mulheres. Eles não serão diáconos, nem presbíteros, nem evangelistas, nem pastor, e nem vão para a obra missionária. Mas esses homens e essas mulheres serão abençoadores da obra de Deus. Sabe, irmãos, uma pessoa que pega assim, preenche um cheque de 200 mil reais e entrega na obra de Deus, não é? Nota de 100 para ele é como se não fosse nada. Essas pessoas terem uma chamada, é o sonho do meu coração, eles terem uma chamada
para abençoar a obra de Deus. E eu sei que tem muita gente assim. Quando eu fui para esse encontro missionário lá dos Gideões, eu fiquei impressionado que a meta numa noite era 400 mil reais. Eu olhei para o público e tremi, meus irmãos. Mas ali tinha gente que eu sei que contribuiu com força. Nós temos pessoas que contribuem com força para a obra de Deus. Ele não é diácono, não é presbítero, não é evangelista, não é pastor e tal, mas é um abençoador da obra de Deus, né? E nós temos essas pessoas no nosso meio. Eles ficam calados, não fazem propaganda, mas são pessoas que têm um ministério de contribuir para a obra e para a obra missionária. Então, contribuindo como um ministério missionário. 8º lugar, contribuindo como cuidado pelo missionário. Eu falei aqui da oração, alguém que ora para que Deus cuide do missionário, isso é uma coisa. Agora eu estou falando contribuindo como cuidado pelo missionário. Nosso pastor aqui, reverendo José Orisvaldo Nunes Lima, eu tomo a liberdade de citar o nome do nosso pastor. Ele não manda missionário para passar fome em outros países. Ele, quando manda um missionário, ele manda o missionário numa plataforma de sustentação. O missionário vai muito bem cuidado, pela graça de Deus. E lá, ele sendo bem cuidado com a família, ele tem forças, disposição para realizar o trabalho. E o nosso pastor cuida bem financeiramente dos nossos missionários, porque a nossa igreja, no estado de Alagoas e aqui na capital, contribui para a obra missionária. Que Deus nos ajude, irmãos. E os irmãos vejam como Deus tem abençoado o nosso estado. O nosso estado é um dos últimos da federação, né? em prosperidade financeira, né? É um estado pobre, né? Mas vocês precisam ver, eu estou dizendo aqui para o mundo todo saber, vocês precisam ver o que Deus está fazendo em Alagoas, né? Construindo templos, e a gente vê a prosperidade. E eu digo aqui ao meu pastor, que é o pastor Oswaldo Nunes de Lima, Deus tem lhe abençoado, meu pastor, porque o senhor tem sido alguém disponível para a obra missionária. E eu creio que se o nosso pastor pudesse, irmãos, ele mandava um missionário para cada país do mundo. É porque a gente precisa dessa base de sustentação e mandar com muita responsabilidade. Então, quando a gente contribui, a gente está cuidando do nosso missionário. É um missionário que vê um pedaço de queijo, irmão, lá naquele país que às vezes é uma fortuna. Eu me lembro de uma missionária conhecida nossa que trabalhava no Japão, e o dinheiro que a igreja mandava, ela disse que dava para comprar uma bandejinha, que carne lá no Japão era como se fosse uma fatia, já viu fatia de salame? Esse negócio disse que era mais fino do que a fatia de um salame. E ela comprava uma bandejinha com o que a igreja mandava. Tudo muito caro, carne não é como é aqui. O missionário quer comer um queijo, às vezes lá é caro porque não tem, né? E a gente mandando a nossa ofertazinha, a gente alivia o peso, né, sobre o missionário, e eu creio que reforça a disposição desse missionário fazer a obra. 9º lugar, aí agora 9º e 10º eu vou falar sobre fazendo missões, que eu coloquei 2 tópicos simples e muito objetivos. Fazendo missão pela ordem de Jesus. Fazer missão, irmãos, não é porque a igreja inventou, porque a igreja teve uma iniciativa, porque nós somos bons e vamos fazer missão. Não, nós estamos fazendo missão porque foi uma ordem imperativa do Senhor. Ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? Foi uma ordem de Jesus. Mateus 28:19, o Senhor diz, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na nossa introdução está escrito assim, olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15, depois Mateus 28:19, Atos 1:8. Essa passagem bíblica e outras referências ao longo do Novo Testamento mostram que a prioridade da igreja do Senhor Jesus Cristo é a evangelização do mundo. Ora, a evangelização, missões, eu digo que são a razão existencial da igreja. Se a igreja não faz missões, não evangeliza, essa igreja pode ser um clube, uma associação,
mas ela não é igreja. Então, a igreja é uma igreja que cumpre esta missão, que foi uma ordem dada por Jesus. Terceiro tópico e subtópico primeiro, nós vamos ler aqui também. Deus quer usar cada crente. Olha só, todo cristão deve estar pronto para ir e fazer o trabalho missionário, levando as boas novas de salvação aos moradores do campo e da cidade, aos estudantes, às donas de casa, aos órfãos, aos profissionais liberais, aos deficientes físicos, prostitutas, homossexuais, dependentes químicos, enfim, tantos grupos que o Senhor nos proporcionar. Mais embaixo, assim, para pregar o evangelho, o Senhor não enviará anjos, mas usará homens e mulheres. Deus não vai mandar anjos do céu para cumprir esta missão, né? Deus vai usar os homens. A missão é para nós, para a igreja. O Estado não vai fazer. O governo federal, estadual, municipal não vai fazer. As ONGs não vão fazer. Esse trabalho, ele é específico da igreja, né? Específico. E, meus queridos, terminando o nosso estudo, em 10º lugar eu coloquei fazendo missão por uma chamada divina. O primeiro tópico eu falei sobre orando para que Deus mostre os missionários. E aqui agora eu estou colocando fazendo missão por uma chamada divina. Você tem que ter uma chamada de Deus para esse tipo de trabalho. Pastor, quem foi chamado na igreja para evangelizar? Todos os crentes. Todos os crentes. Evangelizar com a sua vida e evangelizar com as suas palavras, claro, citando a palavra de Deus, não é? Mas fazer missão, por exemplo, transcultural, é algo para quem tem uma chamada genuína. Não é qualquer sonho não, tá, irmãos? Qualquer sonho, qualquer desejo, não. É uma chamada confirmada por Deus. O tópico 3, subtópicos 2 e 4, que eu li anteriormente, mas ele se encaixa melhor aqui. Tópico 3, subtópicos 2 e 4. Veja bem, nós temos aqui, nas Escrituras, vemos que Deus chama pessoas para uma grande obra. O profeta Isaías foi chamado por Deus no templo, enquanto o adorava. O profeta Jeremias recebeu sua chamada antes de seu nascimento, Jeremias 1,5. O profeta Jonas recebeu um chamado específico para uma cidade específica, Nínive. O Senhor Jesus chamou seus discípulos quando a maioria deles ainda exercia uma tarefa profissional. Diga-se de passagem que Deus não chama desocupado, Deus chama homens ocupados. O apóstolo Paulo foi chamado enquanto viajava para Damasco. Aqui podemos perceber que não existe um único padrão de chamada missionária, mas é de suma importância reconhecer que a chamada para qualquer tipo de serviço relacionado ao reino de Cristo vem do próprio Deus. Lá, irmãos, um pouquinho à frente, tem algo que eu achei interessante, que é o perfil do vocacionado. Vocacionado tem que ser alguém que tem uma chamada. A quem Deus chama, ele vocaciona. Qual o perfil desse vocacionado? Ser escolhido por Deus, ao que nós chamamos de chamada. Não ser neófito, né, imaturo. Né? Letra C, cheio do Espírito Santo. Letra D, reconhecido pela igreja. Se a igreja disser que o senhor não é missionário, o senhor não é missionário, nem que desça um anjo do céu. A igreja, ela tem legitimidade e legalidade. Quando ela diz que é, é. Quando ela diz que não é, não é. Né? Tem que ser aprovado nas tarefas locais. Mas a pessoa nunca evangelizou nem o vizinho, irmãos. Nunca saiu nem para evangelização. Como é que ele diz que tem chamada missionária? Porque tem gente que só tem chamada missionária para a África, para a Europa, para os Estados Unidos, né? Para os lugares, né? Os grandes centros e tudo mais. Mas você não vê ele cumprindo a missão local. Então fica um negócio meio incoerente. Então deve ser aprovado nas tarefas locais. Está preparado espiritual, intelectual, psicológica e transculturalmente. Ninguém vai para a missão cru. Ele tem que receber um preparo, uma orientação e tudo mais para não chegar lá e não desevangelizar o povo.
Além de testados, devem ser cumpridores dos pré-requisitos acima e dependendo de Deus e perseverando nele. Irmãos, cumprindo isso aqui, não tem como errar. Vai dar tudo certo e esse missionário vai fazer a obra para a glória de Deus. Fica aqui o nosso comentário. Reconheço que é muito simples, mas se ajudou o irmão, né, que Deus lhe abençoe e que o Espírito Santo fale mais alto ao seu coração. Até a nossa próxima aula, se Deus assim o permitir.